estamos vivendo a série Presença, né? Uma série que tem nos impactado desde a primeira mensagem, tem feito nós refletirmos sobre a importância de buscarmos a presença de Deus, a importância de realmente colocarmos a presença de Deus em nossas vidas em primeiro lugar, através da nossa busca ao Senhor, através das nossas entregas, através da nossa oração, nosso louvor. E hoje a gente vai entregar nossas renúncias a Deus, né? Nosso tema, nossa mensagem hoje é a presença de Deus nos exige renúncias. E o nosso texto base é um texto bem conhecido, que é um texto de Gálatas 2:19 ao 20, vocês podem acompanhar no telão, que fala: pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Aplaudo esse texto, irmãos. Acredito que é um dos textos mais conhecidos que o apóstolo Paulo tenha escrito, e a gente vai estudar sobre ele hoje. Mas antes a gente vai entender um pouco sobre a palavra renúncia, né? A palavra renúncia, ela parece que ela soa meio pesada aos nossos ouvidos, né? Mas na verdade a gente renuncia coisas o tempo todo na nossa vida. Um exemplo, né? Vocês estão aqui no culto hoje, ou estão olhando o culto em casa, né? Vocês tiraram esse tempo para estar aqui, vocês renunciaram muitas vezes um chimarrão, um tempo com a família, um passeio, né, olhar uma série, alguma outra coisa, vocês renunciaram para estar participando desse culto. E diariamente, a todo momento, a gente está fazendo escolhas, está fazendo renúncias. Então, renunciar significa justamente isso: você negar ou recusar algo, né, você rejeitar, você renunciar, renegar aquilo. Então, glória a Deus que vocês escolheram estar aqui. Para a gente entender um pouco mais esse texto, né, o impacto que ele tem ali, a gente vai voltar um pouquinho. A gente vai voltar lá para o capítulo 1 de Gálatas, né, onde Paulo começa a sua carta, né, se apresentando, e logo depois dessa apresentação, a partir do versículo 6, ele se mostra indignado com os Gálatas, né? Ele escreve lá: como é que vocês estão deixando outras pessoas trazer outros evangelhos aqui para dentro da igreja? Não estou acreditando que vocês deixaram outras palavras entrar que não seja o verdadeiro evangelho. Como é que vocês estão fazendo isso? E aí Paulo mesmo fala nesse texto, né, no versículo 8, ainda que um anjo, né, que pareça como um anjo de luz trazer outro evangelho, toquem esse cara daqui, não escutem. Então fica o alerta também para nós, né, igreja, youtubers, né, Instagram, os mentores. Não é porque eles têm muitos inscritos, são bonitos, ou muitas vezes falam uma frase de Deus, que eles são cristãos, né? Como em Gálatas aqui, um anjo de luz é algo formoso. Então tomem cuidado com o que alimenta vocês, né? Esse é um conselho que o próprio Paulo nos dá. Seguindo no versículo 10, ali para o final, a gente mesmo vê Paulo, né, se renunciando mais uma vez, dizendo: se eu fosse para agradar pessoas, hoje eu não seria crente. E ele segue, no capítulo 2 ali: eu fui para Jerusalém aquela vez porque foi para mim cumprir uma revelação de Deus, não foi por minha própria vontade. E nesse contexto que Paulo fala que não é ele mais quem vive, mas Cristo vive nele, que essa é a vida que ele agora quer viver, a vida que Cristo tem para ele, né? Depois que ele contextualizou, depois que ele já tinha falado: ó, não é por mim mais. E é sobre a questão de renúncias que nós vamos ver hoje, né? 3 pontos que nos ajudarão a atrair e viver mais forte a presença de Deus na nossa vida. Nosso primeiro ponto, irmãos, é: renuncie pelos motivos certos. Você pode preencher na sua guia? Quem muito foi perdoado, muito ama. É Alessandro Vilas Boas. Essa é uma frase de uma música que ele lançou há pouco, e faz uns 10 dias, irmãos, que essa frase ela tem me martelado, ela tinha me feito pensar, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu decidi trazê-la para cá justamente para ilustrar
esse amor de Jesus, né? Nós só amamos a Deus porque Jesus nos amou primeiro, né? 1 João 4,19 fala isso: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de ser perdoado por alguém, mas aquele perdão assim pesado, sabe? Assim que tu tá desesperado, e tu realmente chega para conversar com aquela pessoa fala: eu te perdoo, vai em paz, fica em paz. Geralmente a nossa primeira atitude é agradecer a pessoa, né? Ah, meu Deus, muito obrigado. Tu já quer agradar aquela pessoa, tu já quer, né, bajular ela, tu já quer mostrar carinho por ela, né? Porque tu entendeu o perdão. E o que Jesus fez por nós foi pagar o mais alto preço que só Ele podia pagar. Esse perdão que nós temos hoje era somente por Ele, só Ele podia fazer. E quando eu escutei essa frase, eu pensei: nossa, será que a gente está valorizando esse sacrifício? Será que a gente está justamente vivendo para Deus como uma dívida de amor paga? Né? Trazendo para a nossa vida: meu Deus, eu vou viver para Jesus porque Ele me perdoou. E aí a gente pode começar a refletir: quais são os motivos que hoje tem feito várias pessoas ser crente, né? Seguir o Evangelho. Nós temos visto, infelizmente, várias pessoas se tornando crente porque acha legal. Vou me tornar crente porque tem um grupo legal de pessoas lá, eu vou lá para fazer novos amigos. Ou vou me tornar crente porque lá, estou aprendendo um monte de palavra legal lá que eu uso na minha vida, uso no meu emprego, uso onde eu estou. Legal, irmãos, isso tudo faz parte da vida cristã. Isso tudo faz parte da bondade de Deus para nós, de nos proporcionar tudo isso. Mas se nós estamos por esses motivos servindo a Deus, a gente não passa de interesseiro, né? E a gente pode comparar. Compare um relacionamento teu. E qualquer relacionamento que você firma por motivos errados, por intenções erradas, vai dar BO lá na frente. Pensa comigo, né, Diogo? Imagina assim que eu olho o Diogo lá, eu penso: vou ser amigo do Diogo porque ele pode me ajudar em alguma coisa. Né? Começa a minha amizade com o Diogo, tal, estamos lá, amigão, pá. De repente eu vou: Diogo, me ajuda em tal coisa, e o Diogo não pode me ajudar naquele determinado momento. Ele fala: Pedro, desculpa, não posso. Se eu comecei minha amizade já esperando que ele fosse me ajudar, ele não vai me ajudar, o que eu vou pensar? Rachona minha, né? Achei que tu era diferente, cara, né? Não deu BO aí já, olha a intenção que eu fui para ser amigo do cara. A única diferença, irmãos, que com Deus, o único formador de BO somos nós mesmos, né? Deus, Ele é perfeito e justo. Qualquer BO que der, nosso relacionamento com Deus, a culpa é nossa. E aqui a gente vê um motivo tremendo, gente. Um motivo certo é por amor a Deus, né? Nós fazermos as coisas por amor a Deus. O pastor Edson sempre nos ensina que a vida cristã não é sobre o que eu não posso fazer. A gente escuta muito, né? A crente não pode nada. Não viro crente porque eu não posso fazer nada. Na verdade, a gente pode fazer tudo. A diferença é que a gente faz tudo querendo agradar a Deus. A gente não faz as coisas pensando no nosso próprio bem, mas sim em agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, a gente conseguir fazer isso por amor, porque Ele nos amou primeiro. O contexto dessa frase, um pouco antes, né, de acontecer o fato da crucificação, a gente pode ver o próprio Jesus, né, falando: Deus, se tiver como, tem como eu não ir para a cruz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E foi esse amor que se entregou por nós. E é esse o motivo que nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar o que nós muitas vezes acreditamos, que muitas vezes nós temos para a nossa própria vida, por amor a Deus. Às vezes tu acha difícil você largar alguma coisa. Jesus largou o próprio céu para estar aqui na terra. Eu fico imaginando, né, Jesus, eu vou ter que ir para lá. O céu nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
Nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para nós. Jesus estava lá. E olha para a terra e pensa, meu Deus, é para lá que eu vou. O amor de Deus é tremendo, gente. Valorizem esse amor. Não busquem um cristianismo por aprovação humana. Ah, vou na igreja, vou ser cristão porque assim alguém vai ficar feliz comigo. Não busquem o cristianismo por barganhar a Deus. Não viva uma vida cristã hipócrita de aparência, né? Como os fariseus faziam, alimentavam o orgulho, o ego. Era errado? Oração, jejum é errado? Não, mas pelo motivo errado se torna errado, que era o que os fariseus faziam. Mas Deus, Ele é tão bom conosco, que Ele trabalha conosco através de fases, né? E nosso ponto 2 é que cada fase da vida cristã existe uma renúncia. O seu crescimento na vida cristã vai depender do quanto você está disposto a crescer. Deus, Ele é fantástico. Ele nos respeita. Ele respeita onde cada um quer ficar. E eu acho muito interessante, né? Paulo também nos traz essa ideia, né, de crescimento, quando ele fala aos Coríntios, né? Em Coríntios 3:2, tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Então a gente vê, né, que era uma igreja que estava começando, Paulo estava louco ali para dar carne para eles, mas ainda não era a hora, né? Porque pode estar problema, né? Exemplo, assim, quando a gente deixa o nosso pequeno na avó, né? A avó gosta muito de fazer isso. Às vezes lá com 3, 4 meses de idade, a avó cuida. E de repente tu chega a buscar, tu nem sabe o que ele comeu hoje. Estava só no leite, ele numa papinha, assim, de carne. Aí de noite está com cólica, está com problema, né? Está num berreiro, né? Não sabe por quê, né? Então Paulo queria dar carne, né? Mas ele, não, vou dar o leite ainda porque pode estar problema. E uma coisa assim que ser pai tem me ensinado muito, assim, para a gente contextualizar essa parte, é entender sobre fases da vida, né? E cada fase tem suas renúncias, né? Tem suas entregas, tem... Né? Minha experiência com os meus pequenos, Vicente vai fazer 5, o Gonçalo vai fazer 2, principalmente que quando eles conseguem renunciar a algo assim para fazer, para aprender, para crescer, o pai se aproxima ainda mais do filho. Um exemplo disso foi quando o Vicente começou a parar de fazer e falou pai. Cara, isso é um marco. Primeira vez que teu filho te chama de pai, assim. E aí qualquer coisa assim, tu vai chama assim, ó, chama a mãe, olha só o que ele fala, fala, pai, fala. Tu se aproxima ali, tu quer ficar mais, quer que ele fale. Né? Ou quando ele renuncia, né, aquele serzinho assim, né, que criança é um bichinho egoísta às vezes, né, quando nasce, né, tudo para mim, né, chora para mim, né, e ele fala assim, vou te dar um abraço, né, vem ali correndo te dar um abraço, tu esquece dele e pensa em ti, tu enlouquece, né, tu se aproxima ainda mais, né, tu ainda, nossa, meu filho me deu um abraço. Com o Vicente eu já estou numa fase assim que eu já posso conversar com ele, ele me entende. Então às vezes a gente sai conversar e tal, e eu penso assim, nossa, ele já está conseguindo entender o que eu quero. Ele já está numa fase que eu posso me relacionar mais profundamente com ele ainda. Um exemplo foi o exemplo do Dia das Mães agora. Ele me chamou, pai, preciso comprar um presente para a mãe, né? Não dá um presente para a mãe. Eu falei, Vicente, vamos ter uma conversa séria agora. Ele falou, não, pai. E aí eu falei, não, Vicente, calma, que conversa séria não é sempre conversa ruim, né? E ele entendeu, e a gente pôde o quê? Aproximar um relacionamento um passo a mais. E em todo esse crescimento ainda tem umas outras questões que é o quê? Tem sonhos que eu quero viver com o meu filho, que o pai deseja viver com o filho. Faz acho que uns 2 ou 3 anos que eu vi uma imagem que me marcou muito, que foi a imagem do pastor Lipão, pastor da Onda Dura, batizando seus filhos. Acho que era o filho mais velho. E aquilo nasceu no meu coração assim, nossa, um dia eu vou batizar os meus filhos, né? Eu acho muito fantástico, me emociono muito quando eu vejo um pai batizando um filho aqui na igreja, né? Os adolescentes, quando tem os pais ali, eles batizam e tal. E isso nasceu no meu coração, mas eu sei que para mim poder realizar isso, está nas mãos muito do meu filho querer. Não vai depender de mim. Não vou poder fazer essa escolha de chegar nesse ponto. Mas eu tenho esse sonho para ele.
Da mesma forma, igreja, Deus ele tem sonhos para nós. Jeremias 29:11 fala: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Então Deus ele tem planos que Ele deseja viver com cada um de nós, que Ele deseja viver com a igreja, mas vai depender de nós estarmos dispostos a crescer nessa comunhão para poder realizar. Eu trago sempre muito vivo na minha memória quando a gente começou na igreja. A gente pegou a fase do galpão. Acho que tinha umas 50 pessoas participando e o pastor Edson já falava: nós vamos ter uma igreja com 5.000 membros, um ginásio, uma escola. E eu falei: eu creio, né? Eu quero participar. E muitos que vieram nessa fase hoje entendem que isso aqui é só o começo ainda do que Deus tem preparado para nós. Mas isso vai depender muito de quanto que nós desejamos também seguir o que Deus tem preparado para nós. Sempre que a gente foi trocando de lugar, foi trocando de unções, foi aumentando, Deus foi nos tirando mais coisas, foi mandando nós renunciar mais coisas, aumentar na busca, aumentar o jejum, aumentar a ousadia, aumentar o crescimento, novas fases. Eu sei que eu quero viver o que Deus tem para mim. Então, convido vocês também com a igreja. A idade espiritual, a maturidade espiritual, ela é diferente da cronológica, ela não é simplesmente no passar. Você vai precisar querer crescer. Você vai precisar querer entregar mais coisas para Deus, por amor a Deus, para que Ele possa te usar mais. Mas Ele vai te respeitar. Mas lembre-se que Ele tem sonhos. Deseje viver os sonhos que Deus tem para ti e para a igreja. E o nosso ponto 13, irmãos, é que renúncias seguidas de ações se tornam novos começos. Renúncia declarada não é renúncia vivida. Deixa eu explicar essa história dessa frase, ela é bem interessante. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que ela está numa transição de vida. Ela está saindo de uma fase da vida e indo para outra fase da vida. E ela falou assim: Pedro, eu não quero mais viver o que eu vivi antes, não quero mais, Deus me livre. Eu não posso mais, eu preciso trocar de atitude, eu preciso trocar de amizades, eu preciso trocar de hábitos, eu preciso trocar. Eu não posso mais viver. Se eu continuar vivendo o que eu vivi antes, eu vou perder tudo que eu tenho para recomeçar hoje. E a gente terminou a conversa, eu falei para essa pessoa: legal, acredito em ti, deixa eu orar por ti. Orei, agradeci a Deus por ela estar disposta a fazer aquilo, por ela querer fazer aquilo, e pedi para Deus: Deus, ajude essa pessoa, dê força para essa pessoa. Porque hoje ela fez uma coisa, ela declarou que ela não quer mais. Ajude ela a viver isso, porque somente a hora que ela viver isso, isso vai se tornar um fruto. Exemplos, acho que tem várias que dizem: hoje eu vou começar uma vida devocional, né? Chegou segunda-feira, né? Vou começar uma oração de segunda e vou ter todo dia. Mas se não faz, é como se não tivesse nem declarado, né? Não vale. Vou tirar agora o meu tempo de oração. Mas se tu não tira, é como se tu não tivesse nem declarado. Não tem valor algum, só palavra. Então, a tua renúncia, ela precisa virar uma ação. O que Deus está te pedindo hoje precisa sair do papel. Precisa ter essa coragem de tirar do papel as coisas. O mais legal é que Deus, Ele é um Deus que nos ama tanto, um Deus tão paciente. E lá em Lamentações Ele fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Então Deus está sempre disposto a te dar novos começos.
E quando você começa a viver um novo ciclo, esse é um novo começo que Deus está te dando. Deus, Ele sempre está te dando a oportunidade de recomeçar algo, de você viver algo novo com Ele, de você simplesmente sair do que você estava fazendo e começar a plantar as coisas que Deus quer que você plante, você colher esses frutos, novos começos. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem muito mais para cada um, mas vai depender de quanto que nós quisermos fazer essas escolhas, botar em prática o que muitas vezes você está procrastinando, postergando aí na tua vida, que tu sabe que tu tem que abandonar, que tu sabe que tu tem que largar, que tu sabe que tu tem que parar de fazer, ou que tu sabe que tu precisa fazer. Deus, Ele está pronto para te ajudar com isso, a te dar esse novo começo. Mas Ele só vai poder te honrar à medida que isso sair do papel, virar ação, virar fruto. Então, irmãos, a nossa conclusão, ela nos traz que se nossas renúncias forem um ato de amor a Deus, viveremos uma presença de Deus real em nossas vidas. Se a gente conseguir renunciar o que está impedindo Deus de atuar mais forte, a gente vai viver uma presença mais forte. Amém, irmãos? Pastor?